E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora para enfatizarmos a física, né? Ou perdão, a matemática. Então tá vendo aqui, semana 26, que era para ser 29, matemática, logaritmos e função logaritmo. Eu vou clicar nela e vai me aparecer o conteúdo. Como eu falei para vocês, olha, ele já tem todas as questões aqui, dá para já dar uma olhada em todo ele. E o gabarito no final com a lista para baixar aqui. E é o que eu vou fazer mais uma vez. Se você ainda não sabe chegar aqui nessa página, não esqueça de clicar no link, no card aqui de cima, para você chegar nessa exata página. Beleza? Bora lá para a lista. Bom, aqui estamos. Agora a lista aqui está certa, 29. Tema da aula logaritmo e função logarítmica. Bom, é um assunto que deixa o pessoal de cabelo em pé, né? Mas que não tem muita coisa não para deixar a gente com medo. Muito bem, bora aqui começar logo, né? Aquela mesma ideia, um vídeo com capítulos, e aí você pode, a qualquer momento na descrição, ficar passando esses para a questão que você se interessar, ou que você estiver analisando. Já marquei todas as respostas, já segundo o gabarito, só para a gente se divertir. Olha o que diz essa primeira aqui. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é h igual a 5 log de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo contado em dia e h a altura da planta em centímetros. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Bom, a gente poderia cair no erro de fazer essa diferença de 30 centímetros para 40, que no caso é 10, e jogar lá na altura, mas não é assim que funciona. A gente vai ter que jogar a altura valendo 30 centímetros e ver em que tempo isso acontece. Vai colocar h igual a 40 centímetros e ver em que tempo é isso. Então a fórmula é 5 log de t mais 1 na base 2. Deixa eu colocar aqui para de repente depois a gente desenvolver ela melhor. H igual a 5 log de t mais 1 na base 2. Então voltando lá, eu tenho a primeira altura que é 30 centímetros, certo? Quando ela é colocada à venda. Então bora aproximar aqui e resolver para 30 centímetros o H. 5 log de t mais 1 na base 2. Bom, aqui eu posso simplificar o 30 com o 5, que vai dar 6, certo? 6, que é igual a log de t mais 1 na base 2. Você sabe como é que funciona. Esse 2 é a base do logaritmo. Ele vai empurrar, né? O 6, ele vai vir das profundezas, lembra da aula? Vai vir das profundezas das trevas aqui e vai empurrar o 6 para que ele continue sendo base. O 2 era a base do logaritmo, ele vai ser base também da potência aqui. Correto? Então ficou 2 à sexta. Eu já vou deixar desse jeito aqui. 2 à sexta menos 1. Não vou mexer nisso. Tá certo? E agora, quando bora voltar na questão aqui. Ele diz que ela atinge a altura máxima com 40 centímetros. Então, agora nós vamos resolver a mesma equação, só que para 40 centímetros. Muito bem? Então, 40 igual a 5 log de t mais 1 na base 2. Mais uma vez, faço essa simplificação aqui. 40 por 5 vai dar 8. Então, 8 igual a log de t mais 1
na base 2, esse 2 vem das profundezas e vai empurrar o 8. Então, T mais 1. Tá bom. Deixa eu colocar aqui como se fosse esse tempo aqui da primeira conta, como se fosse o tempo inicial, tá? E aqui o tempo final. Então, aqui está dando 2 à oitava, menos 1. Bom, agora só basta fazer essa diferença desses dois tempos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho esse T menos o T inicial, vamos dizer desse jeito, né? 2 à oitava menos 1, menos 2 à sexta menos 1. Então, aqui ficou 2 à oitava menos 1, menos 2 à sexta menos 1, mais 1, perdão. Esse menos 1 com mais 1 cortou. Ficou 2 à oitava menos 2 à sexta. Aí eu posso isolar o 2 à sexta. Ficou 2 à sexta, que é 2 ao quadrado, menos 1, certo? 2 ao quadrado é 4. Menos 1, 3. Não é isso? Será que tem espaço aqui? Tenho, rapaz. Então ficou 2 à sexta vezes 3. 2 à sexta, quanto é 2 à sexta? 2, 4, 8, 16, 32. Opa, 64. 64 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 119 dias. 192, perdão. Dias, né? Deixa eu vir para cá e abrir a câmera. Era 192 dias realmente quando ele alcança a altura máxima. Muito bem. Vamos para a nossa segunda questão. Diz assim, para aproximar? Tá bom, vou aproximar. Desculpa aí qualquer coisa. Em março de 2011, mas eu nem gosto desse tipo de questão, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida A pela escala Richter é R igual a log de A sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, que ele mede justamente a trepidação. A0 é uma amplitude de referência e log representa o logaritmo na base 10. Sabemos disso, né? Quando não apresenta essa base, esse índice. O que nós temos aqui? Temos esse primeiro índice que é 9 graus e esse aqui que é 7. Ele vai querer que compare, quer ver? A razão entre as amplitudes dos movimentos, que no caso é o A, verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é... Então ele quer do Japão e da Argentina. Bora mexer com o Japão primeiro? O Japão teve 7 graus na escala Richter. Certo? Então, log de A sobre A0. Deixa eu aproximar aqui. 9 graus. 9 graus. Log de... Vou colocar assim, A do Japão sobre A0. Tudo bem? Ele quer as amplitudes. Então, ele quer saber quanto é esse log, esse AJ. Bom, se eu tenho o logaritmo aqui como base 10, esse 10 que está escondido bem aqui, ele vai empurrar esse 9. Então, ficou a amplitude lá do Japão sobre A0. Não vamos mais mexer com nada. Correto? Se eu for mexer com o da Argentina, então lá foram 7 graus na escala Richter. Então log de, vou colocar assim, a amplitude lá na Argentina e o A0. Mesma coisa, o 10 da base do logaritmo decimal vai empurrar o 7 e vai dar aqui a amplitude na Argentina sobre o A0, a constante. Eu quero colocar um sobre o outro.
Quero saber a razão. Bom, então bora dividir essas duas coisas aqui. Tá percebendo que AJ nada mais vai ser do que A0 vezes 10 a nona, se eu passar multiplicando? E aí, do outro lado, o A da Argentina vai ser também o A0 vezes 10 a sétima. Viu que lá no outro lado eu também posso passar o A0 multiplicando com 10 a sétima? Então, dividindo um pelo outro, eu tenho essa razão. E dá para perceber que eu consigo cortar aqui. Ali tem uma propriedade interessante de potência. É a mesma base, 10 a nona, dividido por 10 a sétima. Eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. 9 menos 7, eu acho que é 2, né? E 10 ao quadrado é 100. Que você está vendo aqui, que é justamente o valor da nossa razão das duas amplitudes. Muito bem, podemos já ir para a terceira, que diz assim: a água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH, dado pela expressão. O pH é o log decimal de 1 sobre H, em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com seu pH é mostrada no quadro. Então, pH maior ou igual a 9 é muito alcalina, entre 7,5 e 9 é alcalina, de 6 até 7,5 neutra, 3,5 a 6 ácida. Tá bom. A gente depois vai comparar com elas, que acho que é isso que ele vai querer saber. Para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede dois parâmetros, A e B, em cada fonte, e adota H como sendo quociente de A por B. Esse H aqui, tá? É o coeficiente de A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve-se esse A como sendo 10 a menos 7. Bom, ele já deu um valor para nós daquela razão. E a água dessa fonte foi classificada como neutra. Neutra. Olha aqui na tabela. Então quer dizer que o pH dela está entre 6 e 7,5. E ele quer saber quanto mede o parâmetro B nesse intervalo. Tranquilo. Então nós temos dois extremos, o 6 e o 7,5. Está percebendo que eu vou ter que usar esses dois valores lá naquela fórmula. pH é log de 1 sobre H. pH é o log de 1 sobre H. Depois a gente volta para vir atrás desse A aqui. Deixa eu colocar a fórmula aqui. Log decimal de 1 sobre H. Então, lá na tabela, voltando, nós temos dois extremos. Um é o 6, outro é o 7,5. Então, eu posso já colocar esse extremo menor, 6, né? E descobrir que o log 1 sobre H. Como nas outras questões, esse log a base 10 vai empurrar esse número 6, vai virar expoente. 1 sobre H. Tá bom? Manipulando esses valores vai dar 1 sobre 10 a sexta. Aqui. Só que ele diz que o H é a razão, é o quociente de A por B. Deixa eu ver se eu consigo circular aqui. Ou seja, A dividido por B é o H. Dá para a gente trocar aqui. A por B. Isso está sendo 1 sobre 10 a sexta. Sendo que ele deu esse valor do H, do B, perdão. Perdão, do A, né? 10 a menos 7. 10 a menos 7. Vou substituir aqui. Aí ficaria 10 a menos 7 sobre B igual a 1 sobre 10 a sexta. Fazendo aquela multiplicação cruzada que vocês conhecem, né? Multiplicar em x, percebemos que o B
está dando 10 a menos 7 vezes 10 a sexta. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, o B, nessa primeira situação, no nível mais baixo, está dando menos 1. E olha, você está vendo aqui que tem um 10 a menos 1 bem aqui. Tem um 10 a menos 1 bem aqui. Bom, se alguém pudesse se enganar, de repente ficaria confuso com esse outro 10 a menos 1. Mas viu que já tem só uma resposta? O Enem é bom por causa disso. Bom, o outro extremo é 7,5. Tá vendo bem aqui? 7,5. Então agora eu preciso refazer toda essa conta, só que para 7,5. Eu tenho espaço aqui embaixo. Ou dá bem aqui? Não vai dar. Eu preciso ir lá de baixo mesmo. Então o pH é 7,5. Isso vai ser o log de 1 sobre H. O 10 empurra o 7,5 para cima. E vai ficar 1 sobre H. H a gente já percebeu que é A sobre B. Certo? Então, A sobre B. Eu posso multiplicar, inverter essa razão. Certo? Percebeu? Eu posso agora jogar... Deixa eu juntar todo mundo aqui. 10 dividido por 7,5 igual a B sobre A. Só reescrevendo. Jogo esse A lá para o outro lado. B vai ficar A vezes 10 a 7,5. É uma outra forma de eu resolver, tá? Esse A, ele diz que é 10 a menos 7. Vezes 10 a 7,5. Mesma base, eu consigo subtrair os expoentes. Conservar a base e subtrair os expoentes. Menos 7 mais 7,5 vai dar 0,5. 0,5, se você for lembrar, é 1 sobre 2. E eu tenho uma propriedade de potência, que eu transformo esse 1 sobre 2 em raiz. Mas, Thiago, tu não precisa disso, porque, se não me engano, já é a resposta. Olha aqui, ó. 10 elevado a meio. Essa aqui foi joia. Bora para a quarta questão, que diz assim, aproximando. Um contrato de empréstimo prevê que, quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, a quantia que deveria ser paga em uma data futura, certo? Ele pega as parcelas lá de trás. Um valor presente metido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V determinado pela fórmula. Então, a gente tem aqui até juros compostos envolvidos, certo? Então, está aqui a fórmula V igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a N. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais, de R$ 820 a uma taxa de juros de 1,32 ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% da parcela. Ele pede para utilizar 0,2877 como aproximação para o logaritmo neperiano de 4/3 e 0,0131 como aproximação para o logaritmo neperiano de 1,0132. Ele diz a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a... Pesado, né? Mas aqui é só a gente ir juntando as informações, certo? E a gente vai junto. Bom, bora aqui aplicar esses juros. Tá vendo? 1,32% ao mês. Eu vou puxar para cá para baixo para você visualizar. O que é 1,32%? 1,32%. Percebeu? É assim que a gente substitui o porcento. Não sei se você lembrava disso. Fazer essa divisão nada mais é do que puxar duas casas decimais. Então fica 0,132. Viu que a vírgula estava entre 1 e o 3? Eu puxei
ficou entre 0 e 1, e puxei mais um, apareceu mais um zero. Muito bem. Isso aqui é a taxa I, que eu posso substituir ali em cima. De certa forma, P vai ficar 1 mais aquela taxa, 0,0132 elevado a N. Percebeu? Então, esse nosso valor V, o valor futuro, é P que multiplica 1,0132 elevado a N. Essa aqui foi a ideia. Viu que alguma coisa interessante apareceu aqui embaixo? Nós temos o valor do logaritmo neperiano desse valor. Interessante, né? Muito bem. Qual é a outra informação que esse indivíduo nos dá? Ele fala de um tal que ele só vai se interessar de pagar esse desconto se o desconto for superior a 25% da parcela. Entendeu? Então, um valor que tem um desconto de 25%, ó, eu tenho o valor inteiro e descontei 25%, com quantos por cento ele fica? Percebeu? Entendeu o que eu perguntei? Imagina que esse aqui é a minha barra de chocolate, os 100%. E alguém foi lá e comeu 25% dela. 25% dela foi comida. Pegou um desconto. Ficou com quanto? 75%. Tranquilo? Aí, sabe como calcular 75%? 75 dividido por 100. Quando você for transformar isso em uma razão, 75 dividido por 100, simplificado, vai dar 3/4. Então agora eu já posso manipular aquela equação aqui de cima. Deixa eu passar ela para baixo. Então esse valor agora, o pago, vai ser, no caso, 3/4 ou 75% do valor vezes 1,0132 elevado a N. Tá acompanhando? Opa. Então, na verdade, esse daqui é justamente 3/4 do valor do desconto, né? Muito bem. Cortando esses dois valores aqui, passo o 4 multiplicando e o 3 dividindo. E desse lado ficou 1,0132 elevado a N. E como eu tenho esses valores... Olha o 4/3 aparecendo aqui. Olha, 4/3. O que aconteceu aqui? Certo? Percebe que eles todos estão ligados a um tal de um logaritmo neperiano. Lembra que a gente viu? Eu posso multiplicar os dois lados por logaritmo neperiano. Ou, multiplicar não. Aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados. Isso não vai alterar a equação. Todas as vezes que nós fazemos uma alteração nos dois lados de uma equação, nós não alteramos ela. Tenho um indivíduo aqui que a gente dá um peteleco nele. Esse expoente do logaritmando, a gente sempre pode fazer isso, tá? A não ser que esteja coisa diferente lá dentro do logaritmo, como uma soma, qualquer coisa assim. Mas aqui tá. Então ficou o logaritmo neperiano de 4/3, que eu tenho esse valor. Esse N caiu para cá para frente e ficou o logaritmo neperiano de 1,0132. Bora trocar esses valores? Logaritmo neperiano de 4/3
é 0,2877. 0,2877. N que multiplica log de 1, todo aquele troço. Ele está dizendo que esse logaritmo é 0,0131. Tá seguindo? Agora eu vou passar esse número para isolar o N. Então o N vai ficar 0,2877 dividido por 0,0131. Depois eu vou fazer uma última análise, tá? Daqui. Bora fazer a divisão desses dois indivíduos aqui. Que dá aproximadamente 21,96. Muito bem. Bom, ele fala lá que ele queria que fosse... que a parcela tivesse um desconto superior a 25%. A gente calculou exatamente igual a 25%. Ou seja, o próximo valor aqui seria 22. Correto? Porque não tem uma parcela quebrada desse jeito. Já é a 22ª parcela. Tudo bem? E lógico, ainda bem que não tem uma 22 aqui para você se confundir. Porque ele diz que ele está antecipando junto com a 30ª parcela. Então, bora somar esses 30 aqui para ver o que acontece. E vai resultar em 52, que é a 52ª parcela. Tranquilo? Então, tem algumas propriedades bem legais para revisar aqui de logaritmo e exponencial. E aqui a gente já pode atacar a quinta questão. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerado em ano e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y. Está aqui. Ó, tá meio desconfigurada, mas a gente está vendo que ela está saindo de 0,5, está atingindo ali um 32 metros em 6 anos. Muito bem. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Muito bem, dá para perceber lá no gráfico que a planta começa com 7,5, correto? Ou seja, ele quer, quando chegar, por exemplo, em 7,5, né? Isso vai dar um tempo aqui, um 7,5. Então dá para perceber que a planta cresceu 7? Dá, né? Só que a gente ainda não tem os valores para substituir no gráfico. Mas nós temos a função. A função diz o seguinte: y de t igual a elevado a t menos 1. Ah, olha só, nós temos o gráfico para nos ajudar. E eu vou utilizar um dos pontos, como esse aqui, que diz que o tempo é 0 e o y é 0,5. Então, o y é 0,5 quando o meu tempo for 0. Pegou a ideia? Deixa eu facilitar minha vida, dizer que 1,5 é 1 sobre 2. E aqui ficou a elevado a menos 1. Sabemos que a elevado a menos 1, para nos livrarmos desse sinal negativo, é só inverter a fração. Viu como ficou? Ficou 1 sobre 2 igual a 1 sobre a. Quando é que 1 sobre 2? Qual é o valor de a para que 1 sobre 2... Perdão, para que 1 sobre a seja 1 sobre 2? O a tem que ser 2. Então, com isso aqui, eu tenho a minha equação. A minha equação é assim, olha. Y de t igual a 2 elevado a t menos 1. Agora só falta correr para o braço. Sabemos que a planta cresceu 7 metros, certo? Ela estava no 0,5, tá vendo lá no gráfico? E ela vai alcançar 7,5. Então, ela cresceu... Opa, é verdade. Ele está dizendo que ela cresceu 7,5.
Então quer dizer que 7,5 meio mais 7,5 é 8. Não, agora sim, rapaz. Então olha lá, no lugar de y eu vou colocar 8. 2 elevado a t menos 1. Isso aqui não tem logaritmo, hein? Isso aqui é exponencial. 8 é 2 ao cubo. Lembra disso? Fatorando o 8, vou rapidinho aqui, hein? 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, e por 2 dá 1. Viu? 2 ao cubo. Já vou esconder aqui para ninguém ver. Olha só, eu posso cortar essas bases, né? A gente fala isso para ficar mais fácil de entender. A gente está, na verdade, fazendo a comparação. Quando eu passo esse 1 para lá, vai ficar 3 mais 1, resultando em 4 anos. Que você já está vendo ali que é o que está marcado como gabarito. Joia mais uma vez. Podemos partir para a sexta. Mais uma de terremoto. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Deixa eu marcar esse 9 aqui na escala Richter. Em 2013, um terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada... Já mudaram a fórmula já? Fazer o quê, né? M igual a 2/3 de log de E sobre E0, sendo E a energia em kilowatts liberada pelo terremoto, e E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre E1 e E2? Muito bem. Temos... Não acredito, vai me deixar sem espaço aqui, mas tá bom. Dá para se virar. Aqui não tem segredo, já resolvemos uma parecida lá em cima. É substituir o valor de M e descobrir E1 e E2, certo? Deixa eu manipular aqui um pouquinho essa nossa equação. Vou aproximar para ver se eu ganho espaço, tá? Para ver se eu ganho espaço. Olha, eu pensei nisso agora. Vou pegar esse 3 e multiplicar o M. Então vai ficar 3M e vou passar o 2 dividindo. Viu? Tudo isso está multiplicando com o log lá. Então eu me livrei do 3 para lá. Ele estava dividindo, passou multiplicando o M. O 2 estava multiplicando o log. Ele passou dividindo. Tá bom. Lembrando que aqui embaixo eu tenho uma base 10. Vou passar ela multiplicando. E vai ficar aqui E sobre E0. Vai ficar a base 10 elevado a 3M sobre 2. Não é? E mais ainda, E, que é o que eu quero, vai ficar E0, que eu vou passar multiplicando, que multiplica 10, que tem um expoente 3M sobre 2. Pensei nisso agora, rapaz. E acho que isso aqui vai servir. Deixa eu só salvar ela aqui para jogar lá para baixo. Muito bem. Daqui a pouco a gente vê como eram as magnitudes ali. Isso é o que a gente precisa. Bora voltar lá? As magnitudes são 9 e 7. Tá bom. Para onde tu vai agora, Thiago? 9 e 7. Se eu fazer para o primeiro, que era 9, então vai ficar E0, 10, 3 vezes 9 sobre 2. Não era isso? Exatamente. Paralelo aqui, deixa eu calcular quanto é que seria o E2. E2 vai ser o E0 vezes 10 elevado a 3 vezes 7. Lembra que a magnitude é 7 lá do segundo? Eu quero a razão dos dois. Então, bora dividir um pelo outro. E1 sobre E2 igual a E0 vezes 10 elevado a 3 vezes 9 sobre 2. Dividido pelo outro lado. E0 10 elevado a
3 vezes 7 sobre 2. Cortei esses indivíduos aqui. Sempre é bom, né? Esses cortes, você gosta, né? Eu também. Então ficou E1 sobre E2. Olha, eu tenho aqui a mesma base. Então eu posso manter e subtrair os expoentes. Deixa eu facilitar a nossa vida. 3 vezes 9 lá em cima vai dar 27 sobre 2, menos, que a gente subtrai as bases, né? 3 vezes 7, 21. 21 sobre 2. A conta está ficando fácil. Aqui, 10. Que bom, esses dois têm o mesmo denominador, 27 sobre 2, menos 21 sobre 2. Eu posso subtrair os expoentes. 27 menos 21 vai dar 6. 6 sobre 2. 10 elevado a 3. Eu acho que isso tem. Só falta passar multiplicando. Eu passo o E2 multiplicando. Olha como é que está a equação final. Fica E1 sobre E2 igual a 10 a terceira lá que a gente viu. Então eu posso jogar esse E2 para lá. Vai ficar 10 a terceira vezes E2. Para bater com a nossa resposta ali na letra C. Muito bom. Já vou ficar com essa tela aqui ajustada, porque essa aqui terminou. Para cá, né, Thiago? Rápido, hein? Sétima questão diz assim: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para logaritmo de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para logaritmo de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de... Bora ver então. Olha aqui o que acontece. Bom, eu vou ter uma temperatura inicial de 3.000 graus Celsius. Vou tirar isso aqui na aula de física, né? Então a temperatura 1, ou seja, depois da primeira queda, ele caiu 1%. Então é o 3.000 vezes, se cair 1%, é 0,99, né? 0,99. Na segunda queda, ele pega aquilo que ele tinha, a temperatura 1, e cai 1% de novo. Então 0,99 de novo. Só que eu tenho o valor de T1. T1 é os 3.000 vezes 0,99. É o que está escrito na equação de cima. Vezes esse 0,99 da equação de baixo. Certo? Eu só fiz substituir o T1. Então isso aqui é a mesma coisa que 3.000 vezes 0,99 ao quadrado. Né? 2 vezes. Percebe que aquele expoente está seguindo o índice? Entendeu como é que é o negócio? Então, numa genérica, a temperatura final vai ficar 3.000 vezes 0,99 elevado a n. Entendeu como é que é o negócio? Bom, ele quer que essa temperatura final seja 30 graus Celsius. Aqui é 3.000, 0,99 N. Muito bem. Agora eu posso aproximar para a gente terminar essa conta aqui. Para que lado, Tiago, tu vais? Para cá. Fazendo essa simplificação aqui, de um lado ficou 1 e desse lado daqui ficou 100 vezes 0,99 elevado a n. Bom, passando esse 100 para lá, vai ficar 1 sobre 100 ou 1 sobre 10 ao quadrado, que vai ficar 0,99 elevado a n. Muito bem. E agora, continuando a manipular isso aqui, eu tenho 10 a menos 2, que é igual a 0,99 n. Opa, eu quero n, tá? O n está lá no expoente. Como é que eu me livro dele?
Ué, por meio de logaritmo. Essa é a propriedade de logaritmo. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso aproveitar uma questão lá de cima e aplicar logaritmo nos dois lados. Então vai ficar logaritmo de 10 a menos 2, que é igual a logaritmo de 0,99 elevado a n. Certo? Vou dar um peteleco nesse 10 a menos 2 aqui, nesse n também. Então vai ficar menos 2 logaritmo de 10 na base 10. Vou escrever o defunto aqui, porque eu sei que isso aqui vai dar 1. O logaritmo de um número na sua própria base é 0. E aqui ficou o logaritmo, o n, né? Logaritmo de 0,99. Isso aqui é a mesma coisa que 99 por 100. Já estou começando a mexer aqui. Eu lembro que eu tinha algum valor aqui para me ajudar. Ó, alguns logaritmos conhecidos. O de 3 e o de 11. Certo? Guarda esses valores de 3 e de 11. Bora aproximar novamente para trabalhar, para brincar. 3 e de 11. Então aqui, menos 2, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Muito bem. N logaritmo 99. Me diz se não é 3, se não é 3 vezes 3 vezes 11. Que 3 vezes 3 dá 9. Vezes 11 dá 99. Isso dividido por 100. Oh, beleza. Bom, aqui eu vou aplicar simplesmente as propriedades de logaritmo do produto e logaritmo do quociente. Refaço isso aqui. Ó, logaritmo vai ficar o logaritmo de 3 mais, porque o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, mais logaritmo de 3, mais logaritmo de 11, e aquele 100 estava lá embaixo, então fica menos logaritmo de 100. Certo? Já vou dar a dica aqui, que 100 na verdade é 10 ao quadrado. Certo? Não sei por que eu fiz esse parênteses tão gigante assim. Então, menos 2, que coitadinho está solitário, está doido para participar da brincadeira ali do outro lado. Logaritmo de 3, eita, ficou muito pequeno. É 0,477. 0,477. E tem de novo, 0,477. Mais o logaritmo de 11. De 11 é 1,041. 1,041 menos, bom, aquele 2 vai lá para frente, certo? Dou o tapa e vai ficar logaritmo de 10, que é 1. Você já entendeu isso, né? Muito bem. Então ficou menos 2 igual a n. Bora fazer essa soma aqui, nem que seja de cabeça. E tudo isso deu menos 0,005. Bom, passando o n, ou isolando o n, né? Vai ficar menos 2 dividido por todo esse troço. 0,05. Menos que menos vai dar mais. Para me livrar dessa vírgula, eu completo com 3 zeros. E fica aqui o 5, que vai dar 400, certo? 400 ciclos. Cuidado, nem sei se tem o 400 aqui para nos enganar. Tem, olha, tem o 400. Tá? Mas cada ciclo, ele diz que é de 30 minutos. A cada 30 minutos que ele diminui 1%. Então, na verdade, isso aqui eu tenho que multiplicar para transformar em hora, né? Os 400 ciclos de meia hora. Isso vai me resultar em 200 horas. Que é o que está escrito aqui. Muito bem. Bora para a oitava.
Olha o que diz. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x. Aqui não tem segredo. O log é essa figura aqui. Certo? Certinho, ela cortando ali no ponto 1, na ordenada. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x, tá vendo o eixo x, sempre dividia ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Deixa eu diminuir para a gente perceber essas coisas aí. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Olha só essas respostas. Mas tá bom. A gente consegue fazer isso aqui. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui nesse gráfico para nos livrar aqui dessa ideia? Primeiro, eu posso chamar esse ponto aqui mais baixo de A, esse mais alto de B, correto? Para determinar os pontos críticos aqui do meu vidro, certo? Que o primeiro ponto aqui, que eu vou marcar de azul mesmo, é esse aqui, que tem as coordenadas para x é A e para y, se toda a altura é h, esse daqui seria o h sobre 2. Ou, perdão, menos h sobre 2, porque a gente está em coordenadas. E o ponto superior lá é B como coordenada, e lá em cima eu tenho h sobre 2 para a abscissa ordenada, né? Muito bem. Dá para perceber que esse valor n aqui, para a nossa concepção, ele nada mais é do que o valor b todinho, que vai do 0 até o b, menos o a. Todo o comprimento b menos o a vai ser justamente o n. Eu acho que esses valores a gente já consegue manipular jogando ali na fórmula do log, certo? Y igual a log de x. A gente vai ficar voltando na figura para determinar esse... Não acredito que eu não vou ter um espaço para fazer um negócio desse. Eu vou arranjar espaço bem aqui. Olha como é que está a fórmula. Y igual a log de x. Deixa eu pegar aqui, sabendo que a nossa expressão do n é b menos a, eu tenho o b nesse ponto mais alto da função, certo? O x vale b e o y vale h sobre 2. Y vale h sobre 2 e o x vale b. Tá? Eu não quero b, eu quero me livrar do b. Então, b ele vai ser, se aquela base do logaritmo é 10, vai ficar 10 elevado a h sobre 2. Correto? Se eu fizer de uma forma semelhante, se eu jogar no outro extremo, olha, eu tenho o ponto menor do meu gráfico. O x vale a e o y vale menos h sobre 2. Bora aplicar isso aqui. O y vale menos h sobre 2 para o ponto mais baixo. Log de a. Eu não quero, eu quero a. Certo? Então ficou 10 elevado a menos h sobre 2. Esses seriam os dois valores de b e de a. Vimos lá embaixo que o comprimento n do vidro, né, ele é b menos a, ou seja, 10 elevado a h menos 2, menos
10 elevado a menos h sobre 2. Bom, dá para manipular isso aqui, porque esse expoente negativo não está legal. Que ficaria assim, olha, n igual a 10h sobre 2 menos, para me livrar daquilo ali, eu coloco 1 sobre 10 elevado a h sobre 2. Deixa eu usar um artifício aqui. Onde tiver h sobre 2, eu vou colocar uma letra bonita aqui. T. Menos 1 sobre t. Certo? Olha, t eu estou chamando de a 10 elevado a h sobre 2. Vou colocar aqui no meu pensamento. Certo? Vou continuar a manipulação para cá para cima. Aqui vai ficar n igual a, tirando o MMC ali, t quadrado menos 1 sobre t. Melhor ainda, jogo aquele t para lá, vai ficar nt, que é igual a t quadrado menos 1. Rearranjando, t quadrado menos nt menos 1 igual a 0. Ficou uma equação do segundo grau. Tá acompanhando? Qualquer momento que precisar voltar, volta, tá? Bom, eu sei que eu resolvo isso aqui por Bhaskara. Como é que seria o Bhaskara? Para descobrir o valor de t. É menos b, Thiago, mas quais são os valores de a, b e c? Desculpa aí se eu estou acabando utilizando as mesmas letras que eu usei lá no gráfico, mas aqui seriam os coeficientes da equação do segundo grau. O a está sendo 1, que é o valor que está ligado ao t quadrado lá na frente. O b é menos n, é o valor que está ligado a t. E o c é o menos 1, que é o termo independente. Então, se eu quiser calcular o t, tá, aqui não está x, como a gente conhece a equação do segundo grau, está t. Vai ser menos b, deixa eu colocar aqui a equação, raiz de delta, só que aqui eu vou precisar trocar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Substituindo todo esse povo, menos b, o b é menos n, então menos com menos vai dar mais, n, mais ou menos, vamos trocar aqui, b quadrado, se o b é menos n vezes menos n dá n quadrado, que menos com menos vai dar mais. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. Opa, então tudo isso aqui dá mais 4. Dividido por 2, que multiplica a, que é 1. Certo? Só que eu sei que o t é 10 elevado a h sobre 2. Vou substituir. 10 elevado a h sobre 2. Isso tudo é o n, mais ou menos raiz quadrada de n quadrado mais 4 sobre 2. Bom, esse 10 que é a base do expoente, eu vou passar para lá como sendo a base do logaritmo. Certo? Eu vou avançar aqui em cima desse gráfico. Então ficou h sobre 2 igual a logaritmo de n mais ou menos raiz de n quadrado mais 4 sobre 2. E passo por fim esse 2 multiplicando. Então vai ficar 2 log de n. Deixa eu analisar logo esse mais esse menos aqui, porque aquele número ali dentro da raiz, o n tem que ser um valor positivo, porque ele é o comprimento de um vidro. Então, aquele produto, aquela soma do n quadrado mais 4 vai dar um número positivo e vai gerar uma raiz positiva. Então, eu não posso conceber o sinal negativo, porque eu vou ter um valor n menos um outro, e esse valor não pode sair negativo. Então, só pode ser o único valor nessa análise que é aceitável é a conta com o mais ali embaixo. Bom, eu sei que ficou pequeno, mas é justamente o que está escrito
na expressão da letra E. 2 log de n mais n ao quadrado mais 4 sobre 2. Muito bem. Essa aqui foi interessante. Muita álgebra. A penúltima. Pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessas informações. Ele usou uma população inicial de 10 a quinta bactérias X e encerrou a observação ao final de 1 hora. Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora. Após 1 hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias foi... Então, ele começou com 10 a quinta, e aqui não tem muita história. Depois de 15 minutos, duplicou. Certo? Depois de 15 minutos, duplicou. Depois de mais 15 minutos, duplicou novamente. E por fim, por que por fim? Porque são quartos de hora e passou 1 hora. Então são 4 períodos de 15 minutos. Vou colocar para cá para baixo. Ele duplicou novamente. 16 vezes 10 a quinta. E 16, meus amigos, é 2 a quarta. Correto? E aí, vamos para a última, de hoje. Diz assim a 10ª. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo para cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço, T, em anos, é salário em função do tempo, 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional da empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Interessante, né? Nada de demais nessa daqui. Então o salário vai ser simplesmente substituir o T por 2. Sem segredo nenhum. Aqui é mais substituição. Não tem análise nenhuma. 1,03 ao quadrado dá 1,0609. E aí, quando você faz essa multiplicação, tem muito segredo, vai dar 1909,62. Fácil, fácil. E assim nós encerramos. Só para confirmar do documento, você tem o gabarito aqui na parte final. E eu só posso deixar o meu abraço para você.